Meus queridos, nós estamos no 31º domingo do tempo comum. Nós ouvimos hoje na primeira leitura, no livro da sabedoria, e o autor do livro da sabedoria nos dizia, por meio de uma oração a Deus, que Deus é grandioso diante de tudo aquilo que Ele fez. Olha que bonita a oração. Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na balança. O mundo inteiro diante de Ti é como uma gota de orvalho que cai na terra. O autor reconhece a grandiosidade de Deus e em seguida ele usa a palavra entretanto. Mesmo diante da grandiosidade que Deus assim possui em si, no seu ser, Ele fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Olha, Deus é tão grande em no que Ele é, né? Em sua bondade, que Ele se volta para nós, seres humanos. De toda a obra da criação, Deus foca o seu olhar no ser humano, em mim e em você. Por isso, nós nos sintamos, meus queridos, a partir desse texto de hoje, amados por Deus, que às vezes, diante das dificuldades da vida, os acontecimentos, nós pensamos Deus ser indiferente a nós, e é uma grande mentira que o inimigo de Deus quer nos convencer de que Deus não nos ama. Deus nos ama, sim. Tu amas tudo que existe e não desprezas nada do que fizeste. Olha que bonito. Porque se odiasse alguma coisa, não as teria criado, né? E o autor do livro da sabedoria vai dizer assim: Deus nos ama tanto a ponto de ter, às vezes, de nos corrigir e nos repreender com carinho. Alguns acontecimentos da nossa vida, às vezes, nós precisamos discernir, todos nós, são correções ou repreensões de Deus, para que nós reflitamos. Às vezes caminhamos por caminhos tortuosos e distantes de Deus, e Deus nos ama, nos quer no caminho que vai levar à vida eterna, né? Hoje nós ouvimos este evangelho tão conhecido, e esse evangelho está somente nos textos do evangelista Lucas, a passagem, o episódio de Zaqueu. Jesus em Lucas está caminhando para Jerusalém, e no meio do caminho Jesus realiza muitas curas, milagres, expulsa demônios, multiplica pão e faz tantas obras e portentos, de modo que começa muita gente a seguir Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelo que Ele pode oferecer, né? Essa multidão que Lucas faz questão de enfatizar, ela diz respeito a pessoas que buscam o que Jesus oferece, que são realizações materiais. Em meio a essas pessoas, quando Jesus está passando em Jericó, Ele encontra Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos ali daquela região de Jericó. Nós temos de entender quem é um cobrador de imposto, né? Os cobradores de impostos não eram bem vistos pela sociedade judaica. Por quê? Primeiro, porque eles recolhiam impostos dos judeus, recolhiam uma grande quantia, porque o Império Romano era muito pesado em impostos para o povo judeu. É como se o povo judeu fosse escravo do império. Então eles recolhiam os impostos, aí eles tiravam o dízimo, mas não para a igreja, né? Para eles. Eles roubavam parte dos impostos e depois o resto eles davam ao império. Primeira imagem de um cobrador de impostos: a corrupção, o roubo. A segunda imagem, eram tidos como pessoas traidoras. Por quê? Sendo judeus, eles cobravam impostos, às vezes além do que era exigido, para roubar e devolver ao império. Então eram traidores do próprio povo. E Jesus passa por aquela região e Zaqueu estava lá, o chefão dos cobradores de impostos. Zaqueu era um homem pequenininho,
de baixa estatura, e ele estava vendo uma multidão seguindo Jesus. Ele queria ver quem é esse que faz milagres, que cura, que expulsa demônios, que faz portentos e prodígios. Eu quero ver, eu preciso também ser feliz. E é nessa tentativa também de ver Jesus, que é uma tentativa de ser feliz, que Zaqueu, sendo baixinho, ele percebe que ele não vai conseguir ver Jesus, porque a multidão era tamanha. Ele corre à frente, sobe numa árvore, o texto informa que é uma figueira, para esperar o momento que Jesus vai passar. Então nós temos esse texto, nós temos que colocar esse texto na nossa vida, né? Primeiro, nos colocar no lugar de Zaqueu. Nós somos este novo Zaqueu de que fala o Evangelho. O que representa em nós a nossa pequenez, né? Talvez nós não sejamos tão pequenos quanto o Zaqueu, mas essa pequenez, ela é simbólica, representa a nossa fragilidade. Todos nós temos em nós fragilidades, os nossos pecados, os nossos vícios, aquelas situações às vezes que nos faz sempre escorregar e que acaba destruindo a nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nosso convívio familiar. Todos nós temos uma pequenez, algo que é pequeno, que é frágil, que me faz pequeno diante do mundo, das situações e de Deus, né? Diante disso, existe em nosso interior a busca por ser feliz. Meus queridos, mesmo quem comete erros, ninguém erra pensando errar. Todo mundo que comete pecado ou que comete algum erro na vida, comete pensando em ser feliz, pensando estar acertando. Todo mundo que erra, erra pensando acertar, e vai perceber que não acertou depois. É a imagem de Zaqueu, pecador público, né? A figura dos publicanos ou cobradores de impostos, que são as mesmas pessoas, é a figura de um pecador público que era considerado pela sociedade impuro. Nós ouvimos no evangelho da semana passada, não sei se vocês se lembram, 2 homens, a historinha que Jesus conta, subiram ao templo. Um era fariseu, ele entrou lá quase perto da cortina, dentro do templo, dos santos dos santos. O outro era cobrador de impostos, ele nem se atrevia a se aproximar, porque ele era impuro publicamente. É o retrato da nossa vida, diante da dignidade, da grandeza de Deus, da santidade de Deus. Nós também somos esse homem. Zaqueu corre à frente e sobe na árvore. O que significa esse correr? Primeiramente significa a disposição, o desejo humano de ser feliz, como o padre já falou, o desejo humano de ser feliz, a busca por ver a felicidade, que é a figura de Jesus Cristo. Ele corre, ele se esforça para ver Jesus, ele percebe que em Jesus está o que ele procura, que ele não conseguiu encontrar ainda nem nos bens, porque ele era rico, nem nas posses, nas situações da vida, nos afetos. Ele corre ao encontro desta árvore para, subindo nela, conseguir ver Jesus. Representa o esforço. Zaqueu se esforçou para ver Jesus. O texto nos questiona. Hoje nós temos o privilégio de contemplar Jesus de maneira tão próxima, por meio do sacramento. No sacramento, pelo véu sacramental, nós contemplamos a humanidade e a divindade de Jesus de Nazaré. E a grande pergunta: como nós nos esforçamos para ter esse encontro com Jesus? É incompreensível nós nos dizermos católicos e não cumprirmos aquilo que é tão básico dentro dos mandamentos da igreja: guardar domingos e festas de guarda, estar ao menos uma vez na semana contemplando, e mais que contemplar, tocar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo por meio do sacramento. E às vezes nem isso nós nos esforçamos. Às vezes levamos uma vida cristã, católica, relaxada, e Deus se torna o segundo plano. Ora, Zaqueu era um pecador público e ele se esforçou para ver Jesus Cristo, e nós não precisamos de tantos esforços.
Não precisamos de tantos esforços, mas nem o mínimo que se exige, às vezes nós fazemos. Como é a nossa vida de oração, por meio da qual nós encontramos com Jesus Cristo, nós vemos Jesus? Como está a minha vida enquanto católico na vida sacramental? Qual é o nosso esforço para estar com Jesus Cristo? Ele sobe na árvore, ele se esforça, ele corre. E o subir na árvore, apesar de ser um esforço para ver Jesus, se torna um problema. Por quê? Se ele permanecesse lá onde ele estava, quando Jesus passasse, ele era pequenininho, ele não conseguiria ver Jesus e nem atrairia o olhar de Jesus. Mas por outro lado, ele foi até a árvore, subiu, Jesus iria passar e ele não conseguiria tocar a Jesus. Ele o veria, mas ele não tocaria. Consegue enxergar o problema também de subir na árvore? Mas foi a saída que ele encontrou. Subiu na árvore, subiu na figueira. O máximo que ele conseguia era ver Jesus. Só que não basta ver Jesus. Jesus quer muito mais do que isso para este homem. É por isso que Jesus, a hora que passa, Jesus poderia muito bem, oi Zaqueu, cumprimentar Zaqueu. Ele queria vê-lo, bastaria, já tinha visto. Mas Deus tem muito mais para aquele homem. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus quer um relacionamento não de distância, como às vezes nós assim fazemos com Deus. Às vezes a nossa vida espiritual com Deus, nós traçamos por meio delas uma relação muito superficial com Deus, e Deus quer muito mais do que isso. Já ouviu falar de Deus? Já? Eu vou na missa uma vez por semana. Deus quer entrar na casa de Zaqueu. Deus quer entrar no nosso coração e fazer intimidade conosco. Mas é muito difícil, minha gente, porque esta árvore que possibilitou que Zaqueu olhasse para Jesus, ela está atrapalhando agora Zaqueu de poder deixar que Jesus entre em sua casa. Por isso que Jesus diz: desce Zaqueu desta árvore. O que para nós é esta árvore hoje? É a soberba, a autossuficiência. O texto, ele enfatiza algo que às vezes passa despercebido aos nossos ouvidos. O texto diz assim: quando Jesus chegou ao lugar, Jesus olhou para cima. Sabe aquele Deus grandioso que fez todas as coisas, da primeira leitura do livro da sabedoria, né? O Deus diante do qual tudo que é criado parece um grão de areia. Agora esse Deus se coloca menor do que Zaqueu, a ponto de ter de olhar para cima. Olha quanto amor Deus tem para nós. Quando ainda nós nos colocamos acima de Deus, na nossa autossuficiência. Sabe quando a gente quer mandar a nossa história? Quando a gente quer mandar em Deus, eu fiz tudo certo, por que Deus não fez desse jeito? Os nossos porquês, os nossos questionamentos nos faz, no fundo, subir na árvore da nossa autossuficiência e nos colocar acima daquele que conhece todas as coisas. Zaqueu olhou Jesus de baixo. Jesus se colocou abaixo daquele que é menor do que ele. E assim ele faz conosco, porque Deus é humilde. Jesus, vendo alguém que tinha se colocado acima dele, dentro de uma grandiosidade estupenda, que ele é Deus, Jesus Cristo, ele podia muito bem passar adiante e não se rebaixar a olhar para cima. Mas Deus encara algumas situações da nossa vida, meus queridos. Aliás, através delas às vezes nós julgamos a Deus. Algumas situações da vida, no fundo, não passam do olhar de Deus a nos chamar a atenção. Sabe quando tudo está indo bem e acontece alguma coisa que você não entende o porquê? Reflita. Pode ser Deus dizendo: oi, eu estou aqui, desça, porque eu quero olhar no seu olho de igual para igual, face a face.
Deus é um Deus tão amoroso que de tão grande Ele não quer mais, como lá no Antigo Testamento assim o fazia, olhou a terra do alto céu. Não, Ele se encarna, torna ser humano para nos olhar na mesma distância, no mesmo grau, face a face. E é bem isso, e isso é bem verdade, que é muito sábia o rito litúrgico, né? Se nós olharmos as rubricas do missal, depois da consagração, está escrito na rubrica: o padre eleva nosso Senhor Jesus Cristo, a hóstia consagrada, ao olhar do fiel. Tem padre que põe lá em cima, né? Está errado. Ao olhar do fiel, à estatura do fiel. É claro que depois, na doxologia do por Cristo, está escrito: eleva mais alto, porque aí o padre está oferecendo ao Pai. Não, mas na consagração está escrito na rubrica: eleve a hóstia ao olhar dos fiéis. Tem gente que abaixa a cabeça assim, né? Não, é para você olhar. É um momento que você deve fazer o que fez Jesus com Zaqueu: olhar para Jesus e deixar Jesus olhar para você. E no olhar Ele te ama tanto que não basta o olhar, Ele se coloca na palma das suas mãos e adentra no seu corpo e na sua alma pelo meio do sacramento. Olha o amor de Deus. Deus nos ama e quer estar no meio de nós. Ele está no meio de nós, e às vezes nós não valorizamos isso, não valorizamos. Por isso Ele fala: Zaqueu, desça do que você acha, do que você pensa. Tem coisas que não cabe a você saber, a você determinar. Zaqueu, desce, que eu quero ficar na sua casa. O que acontece quando Zaqueu desce da árvore? Ele se converte. Por isso que o texto também fala um detalhezinho que às vezes passa despercebido. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Quantas vezes nós que somos privilegiados de termos Jesus por meio do sacramento, nos aproximamos da Eucaristia com o coração ingrato, triste, cansado, desanimado. Ora, este homem que era pecador público, ele se aproximou de Jesus com o coração cheio de alegria. Um exemplo para nós, que às vezes só murmuramos e reclamamos da vida, e não agradecemos o privilégio que temos de podermos participar do sacramento, que é a própria presença viva de Jesus Cristo. E aí o texto diz um detalhezinho: ele desceu depressa e ele ficou de pé diante de Jesus. Ainda bem, né? Senão Jesus ia ter que olhar para baixo, né? Do olhar que estava para cima, terá de olhar para baixo. Ele ficou de pé. O que significa isso? Significa que Zaqueu, ele enfrentou a sua história, ele enfrentou os seus pecados, a sua limitação, os seus erros que ele tinha cometido, os seus roubos, né? As pessoas que ele defraudou, tudo veio na sua mente. Estar de pé, enfrentar a história. As pessoas hoje em dia, elas querem tornar a iniquidade, os seus pecados, a sua fragilidade, elas querem tornar a lei. Em vez de se reconhecer: não, isso que eu sou, ou isso que eu tenho feito diante de Deus não é agradável. Zaqueu se colocou de pé diante de Jesus, ele enfrentou a sua história. Por isso que ele se converte e ele diz assim: Senhor, eu sei que eu não agi corretamente até hoje, por isso eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Um cumpridor da lei. Nós olharmos o Pentateuco, nós vamos ver que na lei mosaica, aquele que trapassa ou que comete alguma corrupção, como punição deve devolver 4 vezes mais. E ele cumpre a lei mosaica. Por isso que Jesus o chama de filho de Abraão. Ele tem fé. E eu, ficando de pé diante de Jesus, com o que eu sou, com os meus defeitos, com o que eu sei que eu preciso melhorar, o que eu vou falar para Jesus hoje diante do que eu preciso melhorar? Senhor, eu vou fazer tal coisa.
Essa é a minha penitência para hoje, porque nós temos sempre algo a melhorar, sempre, né? Hoje nós ouvimos na segunda leitura a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A segunda carta aos Tessalonicenses, ela é um texto escatológico. O que é escatológico? Que diz respeito ao fim dos tempos, né? A comunidade de Tessalônica, ela era uma comunidade meio neurótica. Por quê? Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias ele subiu aos céus, e antes de subir aos céus ele disse: eu vou voltar para pôr fim neste mundo, julgar os seres humanos, e aqueles que merecerem o convívio dos santos entrarão na glória comigo. Antes de subir aos céus, Jesus fez essa promessa. Então a comunidade de Tessalônica ficou neurótica, né? 2 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles já estavam falando, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eles pararam a vida deles, porque Jesus ia voltar. Pararam de trabalhar, né? Pararam os estudos, pararam tudo o que faziam, olhando para o céu, nem bobo. Jesus vai voltar. Se nós olharmos o texto que vem em seguida, pegarmos a Bíblia em casa, 2 Tessalonicenses, vai chegar um ponto que Paulo vai ficar bravo, porque todo mundo vai parar de trabalhar. Aí Paulo vai falar assim: quem não trabalha também não vai comer. Né? Enquanto Jesus não volta, vocês têm que trabalhar. O que quer dizer moral da história? No fundo é a mesma coisa que Zaqueu, é subir na árvore. A comunidade estava pensando ser Deus. Tem coisas que não dependem de nós, não depende do meu querer ou do meu tempo. Tem coisas que dependem do tempo de Deus. Nós precisamos aprender a fazer o que nos cabe, e o que depende de Deus, espere nele. Não fique querendo subir na árvore e ser maior que ele. Deixe ele ser Deus. Não, vão trabalhar, vão viver, vão rezar, continua a vida e se preparem. Ele vai voltar a qualquer momento, mas não é quando este ou aquele achar que é conveniente, é quando ele assim desejar. Que Deus nos ajude, meus queridos, hoje a entender o mistério do esforço de correr para ver Jesus. Eu preciso me esforçar mais nas coisas espirituais, eu preciso rezar mais, eu preciso buscar mais os sacramentos, eu preciso falar mais de Jesus para mim, para o outro. Que Deus nos ajude também a compreender esse mistério de descer da figueira, que é deixar Deus ser Deus e olhar, contemplar Deus face a face. Hoje o salmo que nós ouvimos, 144, a última estrofe é muito bonita. O Senhor é amor fiel em sua palavra, Ele é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta aquele que tombou. Deus quer nos tomar em suas mãos nessa liturgia. E para terminar a homilia, recordar um trecho do Apocalipse de São João, o Cordeiro imolado em São João, que é Jesus Cristo. Ele diz à comunidade joanina: eis que estou às portas, estou batendo, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus não vai arrombar a porta da alma de ninguém. Deus não vai arrombar a porta da casa de nenhuma família, mas Ele continua a bater até o fim dos tempos. Se alguém abrir, Ele entrará e ceará com aquele que abriu. Que nós abramos as portas do nosso coração e olhemos Jesus face a face, olho no olho, façamos comunhão com Ele. Ele nos quer fazer participar desta ceia. Cear conosco é criar intimidade. Deus nos ama, por isso que nós o bendiremos eternamente, como cantamos no salmo. Assim seja. Amém.